Olá, no Repórter Eco de hoje você vai acompanhar um projeto criado por moradores para deixar mais verde um bairro tradicional da cidade de São Paulo. Saiba também quais são as vantagens e os riscos de abrir poços para o uso de água subterrânea. E ainda conheça uma ONG que resgata e preserva espécies nativas de abelhas sem ferrão. Apaixonados pelo inseto, voluntários retiram os enxames de casas e prédios. As abelhas são depois doadas para institutos de pesquisas e de educação ambiental. Com a crise hídrica na região sudeste, agravada pela maior seca da história, aumenta a procura pela abertura de poços. Mas os especialistas alertam que é preciso antes pedir autorização para tirar a água do subsolo. E em busca de qualidade de vida, paulistanos da Moca plantam árvores no antigo bairro da colônia italiana. O SOS Resgate de Abelhas Sem Ferrão retira enxames instalados em casas ou escritórios de São Paulo. A ideia é salvar as espécies nativas do inseto, que cumprem um papel essencial: polinizar mais de 70% das plantas que alimentam a humanidade. Elas estão bem ali na varanda, mas quase ninguém percebe. Afinal, encontraram um cantinho bem discreto para construir o ninho, proteger a rainha, produzir mel, própolis e cera. Tudo andava bem até o funcionário da Companhia de Energia Elétrica pedir que o enxame fosse removido. Na hora que vinha fazer a medição da energia, eles já não queriam mais. Então foi por determinação deles que a gente passou a procurar dar algum destino para as abelhas. Para retirar a colônia da pequena jataí, espécie dócil de abelha genuinamente brasileira, nada melhor do que uma equipe especializada. Essa ideia surgiu porque a gente começou a reparar que muitas pessoas não conheciam essa abelha. Quando fala abelha, a pessoa, ai não, eu tenho medo, ela ferroa, não, ela faz mal. Fala, não, peraí, calma. Né? A gente começou a reparar que muitas pessoas, por não ter esse conhecimento, acabavam matando, ou não jogando veneno, não sabendo lidar com isso. O grupo SOS Resgate de Abelhas Sem Ferrão é formado por pessoas interessadas e estudiosas das espécies de abelhas brasileiras sem ferrão. Eles só fazem a remoção do enxame se elas estiverem em risco. Depois de avaliar a condição e o tamanho, Marcos e Celso retiram a cera que fica na entrada do ninho e colocam na caixa onde o enxame vai ser acomodado. É o cheiro que vai atrair as abelhas para aí. Depois, com muito cuidado, eles removem a parte onde ficam a rainha e os ovos, os potes de mel e o pólen, alimento da colônia. Tudo é ajeitado na caixa de madeira. Esta mangueira é a ferramenta ideal para resgatar as abelhas que ainda estão no quadro de força. Finalmente, eles abanam bastante para espantar as que estão voando, fechar a porta e vedar as possíveis entradas. A caixa com algumas abelhas é fixada ao lado do endereço anterior, até a noite chegar. Por quê? Essas abelhas que estavam campeando, fazendo a polinização, recolhendo pólen, néctar, resinas, elas vão retornar para o enxame até o final da tarde. Porque à noite, essa abelha, a jataí, ela tem o hábito de fechar a entrada. Aí elas vão ficar fechadinhas e dali esse enxame pode ser realocado, estabilizado. Se não puderem ficar perto do lugar onde foram encontradas, as abelhas resgatadas são doadas para voluntários, institutos de pesquisas e projetos comunitários, principalmente dirigidos à educação ambiental. Durante 30 anos, Gerson trabalhou como administrador de empresas, até que a filha caçula pediu de presente um enxame de abelhas. Ele achou curioso, foi pesquisar, estudar e conheceu as abelhas nativas do Brasil. Hoje, Gerson é um cuidador de abelhas e um educador ambiental que multiplica informações sobre as espécies nativas sem ferrão, inofensivas e também fundamentais para a nossa existência. No fundo do quintal de casa, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, Gerson cuida de 21 ninhos de abelhas nativas sem ferrão. Em alguns casos de enxames resgatados que ficaram enfraquecidos, ele prepara o alimento,
uma mistura de água com açúcar mascavo para fortalecer as abelhas até ficarem prontas para a doação. Gerson é um dos idealizadores do SOS Resgate de Abelhas Sem Ferrão. Ele conta que, ao estudar as espécies nativas, descobriu que no Brasil são cerca de 300 sem ferrão. Gerson insiste que, mais do que os resgates dos enxames ameaçados, o grupo se dedica ao trabalho de educação ambiental para divulgar o papel de polinizadoras que todas as abelhas, com ou sem ferrão, têm. A abelha é o animal mais importante do mundo. Por que isso? Porque ele é o animal responsável por 76% da produção de alimento no mundo inteiro. Ou seja, é o animal que faz o elo entre o reino vegetal e o reino animal. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O aquecimento global está relacionado com 75% dos dias de calor extremo registrados ao redor da Terra. É o que informa um estudo da revista científica Nature. De acordo com a pesquisa, as mudanças climáticas são responsáveis por 18% das altas temperaturas que já atingem o planeta. E essa porcentagem pode aumentar para 40% se os termômetros subirem 2 graus Celsius até 2100. No Brasil, a Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que regulamenta a pesquisa e uso comercial do patrimônio genético de plantas e animais no país. Foram derrubadas as alterações feitas pelo Senado ao texto original da Lei da Biodiversidade, que protegeriam os povos indígenas e as populações tradicionais, como quilombolas e ribeirinhos. Em outra decisão polêmica, a Câmara dos Deputados aprovou o fim da rotulagem de produtos que contenham mais de 1% de organismos geneticamente modificados, os chamados transgênicos. Agora o projeto segue para o Senado. Se for aprovado, o consumidor corre o risco de comprar alimentos sem saber o que contém. Por isso, o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, lançou uma campanha para que as pessoas enviem mensagens aos senadores, pedindo que essa proposta seja rejeitada. Aguarde, porque tem mais. Cresce a procura por perfuração de poços artesianos no estado de São Paulo, mas é preciso pedir permissão oficial para usar a água subterrânea. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A crise hídrica agravada pela seca histórica no Sudeste aumentou a abertura de poços artesianos no estado de São Paulo. Mas especialistas alertam: o uso de água dos aquíferos exige autorização prévia e fiscalização. A água que verte da terra, percorre o curso dos rios e abastece represas tem uma origem pouco conhecida da maioria das pessoas, embora seja foco de muita pesquisa nas universidades. Ela fica em uma espécie de reservatório subterrâneo. O chamado aquífero é uma formação geológica capaz de armazenar e, ao mesmo tempo, permitir que a água se movimente, escorra por meio de poros ou fissuras próprias da rocha. O pesquisador e geólogo Reginaldo Bertolo, diretor do Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas do Instituto de Geociências da USP, a Universidade de São Paulo, sustenta que os aquíferos têm um papel fundamental na manutenção dos ecossistemas, especialmente em época de seca prolongada. A água subterrânea faz parte do ciclo hidrológico. A água da chuva que se infiltra no solo vai fazer parte dos reservatórios subterrâneos e essa água ela permanece ainda em circulação dentro desse sistema
e sai dos aquíferos exatamente nos canais dos rios e nos reservatórios, formando as nascentes. O Brasil é um país rico em água subterrânea. O aquífero com mais volume de água fica na região norte. Alter do Chão nasce no Pará e avança pelo Amapá e Amazonas. O segundo, mais importante, está no interior de São Paulo. O aquífero Guarani se espalha por outros 7 estados e 3 países vizinhos. É uma formação geológica mais profunda e produtiva. O geólogo Emanuel Lapitirella, com mestrado em hidrogeologia, é consultor na área de disponibilidade hídrica. Ele ajuda a mapear a oferta e a qualidade da água subterrânea. Ele reforça que o estado tem outros aquíferos importantes. O Bauru, por exemplo, que abastece várias cidades do noroeste paulista. Já a região metropolitana está sobre 2 reservatórios subterrâneos, o Cristalino e o São Paulo. O mapa da exploração de água subterrânea muda de acordo com a região. 50% dos municípios do estado de São Paulo são abastecidos exclusivamente por água subterrânea, enquanto 20% é abastecido por uma matriz mista e 30% exclusivamente por água superficial. Isso falando de abastecimento público. Quando a gente sai para o setor privado, para outros usuários, a gente verifica que tem muita água subterrânea utilizada por hospitais, por clubes, hotelaria, no setor de turismo. E não necessariamente o Estado conhece todos esses poços, toda essa utilização da água subterrânea. Quem trabalha com água subterrânea alerta. Quanto mais raso, mais superficial o aquífero, maior o risco de contaminações provocadas por atividades humanas. Num posto de combustível, numa indústria, ou mesmo as linhas de coleta de esgoto, ou mesmo fossas sanitárias, tudo isso pode prejudicar o aquífero. Com a crise hídrica vivida em São Paulo, há uma espécie de corrida por água subterrânea, o que preocupa os geólogos. O acesso à água, considerado um bem público, é um direito de todo cidadão. Mas se uma pessoa quiser explorar, usar água subterrânea, perfurar um poço, por exemplo, ela precisa de autorização. Acontece que muitos não buscam informações, simplesmente ignoram a lei e fazem poços em áreas particulares. Estima-se que só no município de São Paulo, 60% dos poços sejam ilegais. Indo para o interior, este índice atingiria 70%. São pessoas que não parecem preocupadas com a lei nem com as consequências da decisão de fazer um poço clandestino, até mesmo por desinformação. Esses poços ilegais, eles normalmente são feitos fora dos padrões técnicos da ABNT. Se o poço ele é registrado pelo Estado, o Estado exige do usuário que o poço tenha determinadas características técnicas apropriadas e também que o usuário faça um controle da qualidade da água subterrânea. Este poço, que está sendo perfurado por uma empresa especializada, deve chegar a 150 metros de profundidade e foi autorizado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, o órgão responsável pela gestão de água superficial e subterrânea no estado de São Paulo. O número de poços tem aumentado bastante ultimamente. É importante que eles sejam feitos de maneira regular, que sejam poços bem construídos, para que a população não fique exposta a uma água de qualidade inferior.
Embora já tenhamos mais de 85% da população brasileira vivendo nas cidades, e embora ali os problemas sejam cada vez mais complicados, ainda não temos uma política eficiente para levar os jovens das zonas rurais a permanecer ali. Esses jovens, segundo as pesquisas, dizem que prefeririam permanecer no campo, mas ali há cada vez menos escolas e menos empregos. E quando há, quase sempre apenas para trabalhadores braçais, com baixos salários. Esses jovens sabem também que nas cidades de hoje, suas condições e modos de vida serão mais difíceis que no campo. Pesquisa discutida num evento da Cooperação para a Agricultura, o IICA, confirma esse desejo dos jovens de permanecer no campo. 84% deles não gostariam de sair da zona rural e de se mudar para as cidades. Mas quem convencerá prefeitos a não fechar escolas rurais e substituí-las por transporte caro e deficiente, que toma muito mais tempo e mais horas diárias dos alunos? Quem convencerá nossos planejadores a implantar nas zonas rurais escolas de formação especializada em atividades que ali se desenvolvem, como métodos de cultivo e armazenagem, conservação de recursos naturais, comércio competente nas áreas locais de produção e muitos outros, inclusive industrialização e agregação de valor nos seus produtos, até mesmo para exportação. Seria muito proveitoso para o país que se fizessem essas políticas e seria muito mais adequado para os jovens que nascem nas zonas rurais. E a seguir, paulistanos plantam árvores em bairro tradicional da cidade. Eles integram o Muda Moca, grupo que pretende tornar mais verde e saudável o lugar onde moram. O Repórter Eco volta logo mais. E está na hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. As cenas de um fenômeno natural incontrolável causam espanto no mundo. Depois de ficar inativo por 54 anos, o vulcão Calbuco entra em erupção no Chile. As gigantescas colunas de gás e material incandescente assustaram moradores das cidades de Puerto Montt e Puerto Varas e de localidades próximas. Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. A nuvem de cinzas e pó chega à Argentina, ao Uruguai e ao sul do Brasil. O Calbuco não para de espalhar cinzas desde a erupção no último dia 22 de abril. Ainda há risco de novas atividades. O Chile é um país de vulcões, existem mais de 3.000 ao longo da Cordilheira dos Andes. Pelo menos 95 deles estão ativos. Apesar de provocar grandes impactos e pânico, o vulcão ativo é uma oportunidade rara para a observação científica. As lavas, as cinzas e os gases expelidos durante a erupção fornecem novos dados e conhecimento sobre o que acontece nas profundezas do planeta. Um grupo de paulistanos se uniu para formar o movimento Muda Moca. De forma voluntária, eles plantam árvores nas calçadas para tornar mais verde um dos bairros tradicionais da cidade. Primeiro, o espaço foi povoado por indígenas que deixaram como legado o nome Mooca, em tupi, uma junção de moó com oca, que significa, olha, eles estão construindo casas. Posterior reduto de imigrantes, especialmente italianos, o tradicional bairro da capital paulista, que foi cheio de chácaras e sítios, passou a ser ocupado por fábricas e casas de operários. Hoje, tem uma das menores taxas de área verde por habitante.
A colonização do bairro da Moca foi estritamente fabril. Os italianos vieram para cá na época da Revolução Industrial e trouxeram consigo a industrialização. Então, era cimento em tudo. E é isso que a gente quer mudar. A gente quer trazer de novo o verde para o bairro. O advogado Danilo Bifone, que planta árvores nas ruas há 20 anos, é um dos criadores do Muda Moca, grupo de arborização formado por voluntários que surgiu há 2 anos. Eu, como muitos paulistanos, eu desconhecia que você pode plantar árvores nas calçadas. Eu achava que era uma coisa proibida. E, na verdade, não é. Se você seguir as diretrizes da cartilha de arborização urbana da prefeitura, não há nada de errado com plantar árvores. E desde então eu comecei a plantar durante o dia, comecei a plantar aos domingos, e as pessoas foram aparecendo, foram surgindo outros voluntários e o movimento foi crescendo. Um domingo por mês é dedicado ao plantio, que começa com um café da manhã, para garantir força para o trabalho pesado e estabelecer contato com os vizinhos, os futuros guardiões das árvores. A secretária Márcia Santos se prontificou a cuidar da alimentação, mas não deixa de plantar. Durante 1 ano e pouco que eu estou com ele, nós já plantamos muitas árvores. E a Moca mudou bastante. As fotos são da psicóloga Heloísa Capasso, que cuida da divulgação. É uma das pessoas que cede o espaço, na lateral da clínica onde trabalha, para que sejam guardadas mudas e ferramentas. Ela atua ao lado da filha Raíssa. A gente está precisando se envolver com a comunidade, se envolver com a terra, com a natureza, cuidar. Coisas que a gente tem muita dificuldade aqui na cidade. O grupo é animado. Substituir uma árvore que não sobreviveu porque a calçada foi cimentada até a raiz dela exige tempo e bastante esforço. Mas a ação de várias pessoas torna isso possível. Depois de realizado o plantio, os resíduos são retirados e tudo fica limpo. O Muda Moca também estimula a compostagem dos resíduos orgânicos para produzir humus e assim adubar árvores já plantadas. A jabuticabeira é podada para que cresça sem atrapalhar os pedestres e a iluminação pública. As aves se beneficiam das ações. Neste pé amarelo, o beija-flor encontrou espaço para fazer o ninho. O pau-brasil está entre as espécies que vão para as ruas. Danilo calcula que em 2 décadas já plantou ou participou do plantio de cerca de 15 mil árvores. O senhor é morador do bairro há quanto tempo? Há mais de 40 anos. O que o senhor está achando desse movimento de plantio aqui? Estou achando bacana. Acho bacana mesmo. Por quê? Quanto mais árvore, mais ar para nós. O Muda Moca vem recebendo doações de mudas. No Facebook mantém uma página para estimular outros plantios. Inclusive, eles se dispõem a ensinar a plantar. A gente quer trazer de novo o verde para o bairro, e não só aqui, mas também em outros bairros. Nós já plantamos na Penha, já plantamos na Casa Verde, já plantamos em Cidade Ademar. E a nossa vontade é que surjam voluntários de outros bairros para que a gente crie, então, o Muda Ipiranga, o Muda Vila Prudente, o Muda Jaçanã. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site, anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página, facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com o pensamento do grande filósofo, historiador e poeta português Agostinho da Silva. Ele trabalhou e viveu durante mais de 20 anos no Brasil. Veja o que ele dizia. Felicidade ou paz, nós as construímos ou destruímos. O que há no fundo de tudo é um ato de decisão individual, um ato de escolha. Repórter Eco, até o próximo programa.